Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa oitava aula online de História, estudando em casa. Pegue o seu livro de História e abra ele na página 58. Acompanhe comigo a leitura e explicação do conteúdo. Hoje nós iremos falar sobre o stalinismo na União Soviética. Acompanhe comigo. Em janeiro de 1924, Lenin morreu após uma grave doença. Sua morte desencadeou a disputa pelo poder entre Trotsky, líder do Exército Vermelho, e Joseph Stalin, secretário-geral do Partido Comunista. Nessa disputa, Stalin foi vitorioso e assumiu a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Stalin estabeleceu uma política centralista e eliminou o poder dos sovietes, o que, para muitos historiadores, significou o início de um processo de desvirtuamento dos ideais revolucionários socialistas. Uma das prioridades de Stalin foi reprimir qualquer oposição ao seu governo. Para isso, ele criou um forte aparato repressivo formado pelo exército e por uma polícia secreta, com o objetivo de modernizar o país industrial e tecnologicamente. Stalin abandonou a NEP e adotou o plano quinquenal. Vamos à leitura do quadro ao lado. Trotsky e Stalin. Trotsky e Stalin discordavam em relação ao rumo político da União Soviética. Para Trotsky, a revolução deveria ser difundida para outros países, ou seja, espalhar o socialismo em outros países. Já Stalin defendia que o socialismo deveria ser consolidado primeiro na União Soviética, antes de se expandir para outros países, até porque a União Soviética estava passando por uma grave crise econômica. Em 1929, alguns anos depois de Stalin assumir o poder, Trotsky foi expulso da União Soviética, exilando-se no México, onde foi assassinado em 1940. Alguns historiadores dizem que Stalin tentou, até retirar o nome de Trotsky da história. Dizem até que algumas fotos em que Trotsky estava, ele foi um dos primeiros Photoshop da história. Ele apagou a imagem de Trotsky e dizem que foi ele que mandou assassinar. Aqui diz então que Trotsky ele foi assassinado em 1940. Seus aliados tiveram o mesmo destino. Continuando a leitura, vamos só retomar o finalzinho. Com o objetivo de modernizar o país industrial e tecnologicamente, Stalin abandonou a NEP e adotou o plano quinquenal. Esse projeto, que consistia na aceleração econômica com duração de 5 anos. Entre 1928 e 1950, esse programa foi posto em prática priorizando o desenvolvimento agrícola e a indústria de base siderúrgica, energia, entre outras. O Estado passou a controlar a produção agrícola, obrigando os agricultores a trabalhar em terras coletivas. Mas as pessoas que estavam acostumadas a ter a sua propriedade e trabalhar, não tinham nenhum incentivo em continuar trabalhando nessas terras coletivas. Porque Stalin, as pessoas trabalhavam no campo e depois tinham toda a sua produção tomada pelo governo. Então, qual seria o incentivo para essas pessoas trabalharem no campo? Então, isso desencadeou uma crise no sistema, na economia agrícola, na agricultura. A execução do plano quinquenal impulsionou a economia russa, embora o crescimento industrial tenha sido maior do que o da agricultura. O da agricultura não cresceu por causa disso, não tinha incentivo. As pessoas trabalhavam, mas não podiam crescer economicamente porque aquilo que elas colhiam era tomado delas. O plano previa a coletivização das propriedades agrícolas com a formação de fazendas cooperativas e coletivas. Milhares de pequenos proprietários que haviam organizado sua produção na época da NEP tiveram de se adaptar às novas regras.
Muitos camponeses se recusaram a trabalhar para o governo, pois eram proibidos de estocar os alimentos e não poderiam controlar sua produção. Esses trabalhadores preferiram abater seus animais e não realizar a colheita. Em represária, os dissidentes foram deportados ou mortos pelo Estado. Lembrando que Stalin ele era um governo totalitário, extremamente autoritário e, por alguns historiadores, chamado de um governo sanguinário. Stalin promoveu ainda os chamados expurgos, limpezas dentro do Partido Comunista e do Exército Vermelho. O que significou isso? Ele perseguia, como uma caça às bruxas, todos aqueles que eram contrários às ideias do seu governo. E essas pessoas elas eram presas e julgadas. Nesses julgamentos, que eram chamados de... Esses julgamentos, as pessoas não tinham... elas eram torturadas, e você sabe que através de tortura a pessoa diz qualquer coisa, né, para ver se livra. E às vezes, quando elas diziam que não devia, acabavam logo sentenciadas à morte. Centenas de líderes revolucionários que manifestaram divergências em relação aos projetos do governo foram presos, julgados e confinados em prisões afastadas ou mesmo condenados à morte. Quando não era condenado à morte, essas pessoas que eram condenadas, elas eram levadas para campos de concentração, mas diferente dos campos de concentração nazista, esses campos de concentração de Stalin, eles eram para trabalhos forçados, mas também não deixava de ser um campo de extermínio, porque a pessoa trabalhava forçadamente até a sua morte. Aí na imagem você vê em Moscou, integrantes do Partido Comunista participando de uma homenagem a Stalin pelos seus 63 anos da sua morte. A Revolução e a Arte. No início do século XX, durante o processo revolucionário ocorrido na Rússia, os movimentos artísticos passaram por grandes transformações. Muitos artistas se posicionaram a favor da Revolução Socialista, estendendo-a também ao campo estético, com ideias alinhadas às propostas sociais e políticas. Nesse contexto, a arte foi importante propagadora de novas ideias e de valores constituídos na Revolução. Após a vitória da Revolução, o governo criou os Narkompros, departamento soviético responsável pela educação pública e por assuntos culturais. Como grande parte da população russa era analfabeta, a produção artística privilegiou a imagem, buscando instruir o povo sobre as ideias da Revolução. Essa propaganda era divulgada em vários meios, como edifícios e transportes coletivos, entre outros. Aí você vê na imagem o cartaz do filme Encoraçado, Potemkin, de Sergei Eisenstein. As obras da arte soviética desse período, conhecidas como arte de vanguarda, valorizaram a simplificação de formas e os ideais revolucionários. Entre as expressões mais significativas estavam o cinema, o teatro, os grandes projetos urbanísticos e as artes gráficas. O cineasta Sergei Eisenstein, o poeta Vladimir Mayakovsky, o dramaturgo Anatoly Lunacharsky e o design gráfico Alexander Rodchenkov, e os pintores Ivan Kliun, Varvara Stepanova e Vladimir Tatlin são alguns dos artistas que se destacaram na arte de vanguarda russa. Realismo socialista. A partir dos anos de 1920, o movimento artístico denominado realismo socialista, que valorizava a representação figurativa e enaltecia o Estado, ganhou destaque. Áreas como teatro,
literatura, cinema e artes visuais, por exemplo, deveriam mostrar-se a serviço da educação e da formação da população para o socialismo. Com a ascensão de Stalin ao poder, o realismo socialista tornou-se a arte oficial da União Soviética e a arte de vanguarda passou a ser reprimida. Desculpa. As manifestações artísticas que não seguissem os padrões estabelecidos eram censuradas. Seus criadores presos e levados a campos de trabalho forçado, torturados ou mortos. Essa arte financiada e controlada pelo Estado exaltava os governantes e os trabalhadores, retratando-os de forma idealizada, como homens e mulheres fortes, saudáveis e felizes. Havia um conjunto de normas e procedimentos a ser seguido em cada produção artística para garantir a sua acessibilidade ao povo e cumprir o seu papel de instrumento de propaganda do regime. Entre os artistas que se destacaram nesse movimento estavam Vera Murkina, Alexander Nikolaevich Samokvalov, Yuri Ivanovich, Nikolai Polgut e Yuri Pimenov. Aí você vê na imagem ao lado, sob a bandeira de Lenin, 1933, o cartaz de Gustav Kleutsis, importante representante da arte de vanguarda. Kleutsis foi pressionado pela ditadura stalinista a adequar suas obras ao realismo socialista. O cartaz que exalta Stalin é um exemplo do segundo momento de sua produção artística. As repercussões da Revolução Russa, página 60. O temor em relação à Revolução Russa e a admiração despertada por ela passaram a fazer parte do cotidiano político e social de diversos países. Para alguns grupos, o exemplo russo era potencialmente perigoso, pois colocava em xeque o poder dos capitalistas e deveria, por isso, ser afastado e combatido. Para alguns outros, a Revolução foi vista como um exemplo a ser seguido, pois ela mostrava ser possível mudar as estruturas socioeconômicas de um país com o apoio de trabalhadores e de camponeses em prol de uma sociedade mais justa. Não esqueçam que o stalinismo lá na Rússia não era um trabalho por boa vontade, era um trabalho praticamente forçado e você ficava praticamente sem nada, porque o governo tomava toda a sua colheita. A gente tem que ver os dois lados da moeda, não vamos ser ingênuos, né? Socialismo, ele não tem, na prática, ele não é tão bom como a teoria às vezes mostra. As organizações marxistas de países europeus em estágios mais avançados de industrialização, como a Inglaterra e a Alemanha, foram surpreendidas com a Revolução. Afinal, segundo as teorias marxistas, os proletários seriam os protagonistas das revoluções socialistas e a classe proletária russa era muito menos numerosa do que os daqueles países. Vamos ler o quadro ao lado. Internacional Comunista. Os diversos partidos comunistas organizados no mundo após a Revolução Russa reuniam-se na Internacionalização Comunista, que também ficou conhecida como Terceira Internacional. Fundada por Lenin em 1919, ela foi dissolvida em 1943 e realizou 7 congressos em que se debatiam as estratégias do movimento comunista no mundo. Por curiosidade, eu aconselho sempre vocês pesquisem mais sobre o assunto. O comunismo, ele deu certo? Era bom para o povo ou apenas para aqueles que estavam no topo da hierarquia, da liderança, do poder? Não sejamos ingênuos. Para os trabalhadores dos países pobres, que também eram essencialmente agrários, a Revolução de Outubro serviu de inspiração. Após a realização da Internacional Comunista em 1919, foram fundados diversos partidos comunistas ao redor do mundo. No Brasil não foi diferente. As ideias marxistas foram
assimiladas por intelectuais e trabalhadores que fundaram o Partido Comunista em 1922. As organizações que se pautavam pela doutrina revolucionária soviética em diversos países, contudo, sentiram dificuldade em reproduzir o modelo da Revolução Russa. Além de cada país ter uma realidade particular, o processo de construção do comunismo na União Soviética se mostrava ambíguo para muitas dessas organizações. Aí você vê na imagem a abertura do primeiro Congresso Internacional Comunista, com os membros dos partidos comunistas de diversos países na Rússia. Página 60. Vamos à nossa atividade. Você irá reler as páginas do seu livro, das 58 a 61. Você vai responder somente as questões da página 61, a 4 a 5. Você vai observar essa imagem, fazer a atividade. Como o povo soviético foi representado nesse cartaz? Lembrando que Stalin, ele usava muito a propaganda para se promover, para se exaltar. Como Stalin é retratado? Ou seja, que mensagem sobre o governante o cartaz busca transmitir? Lembrando que a propaganda ela tem um poder de convencimento enorme. 6. De acordo com o que você estudou sobre o realismo socialista, quais elementos desse cartaz indicam que ele foi produzido durante esse movimento artístico? E 5. Considerando o que você estudou nesse capítulo, como ficou a situação dos camponeses russos após a Revolução de 1917? Terminada a atividade, envie a foto do seu caderno, as perguntas copiadas e respondidas de caneta azul, preta ou vermelha para o meu WhatsApp. Não esqueça de enviar suas atividades. Confira se você não está tendo nenhuma atividade atrasada. Se tiver, me envie para que você receba as suas notas e presenças, pois essas atividades são a sua garantia de sucesso, de a sua aprendizagem. Conto com o seu empenho e neste momento eu finalizo mais um Estudando em Casa.